quem não sabe, eu gosto muito de análise, tenho a maior vontade de aprender análise de equações diferenciais espaciais, e de vez em quando eu entro um pouco nessa área, tá? Então, um tempo atrás, tive contato com o operador P-laplaciano, fiz um trabalho, inclusive, com o professor Márcio Batista, o professor Newton, em variedades riemannianas, tá? E aí, recentemente, esse assunto voltou aqui para mim, caiu de novo, e é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui. Um pouco de geometria com o operador P-laplaciano. Bom, mas primeiro eu quero dizer que os resultados que eu vou falar nessa palestra fazem parte de um trabalho junto com o meu último aluno de doutorado, o Gilberto Carvalho, que é professor da UFPI em Picos. Bom, então vamos começar com geometria, tá? A gente começa com o famoso teorema de Alexandrov. Alexandrov demonstrou em 62 que nós temos uma hipersuperfície completa, compacta, fechada sem borda, compacta sem borda, mergulhada no espaço euclidiano, com curvatura média constante, então tem que ser uma esfera redonda. Tá? Bom, além da beleza e da importância do resultado, neste artigo, o Alexandrov ele usou pela primeira vez um método chamado método da reflexão, que agora a gente chama método da reflexão de Alexandrov, que, na verdade, é uma maneira muito esperta, muito inteligente, de aplicar o princípio do máximo, tá? Pois, de fato, a equação H igual a uma constante é uma equação elíptica, embora seja não linear. Eu vou explicar um pouquinho como é esse método aqui, tá? Bom, a gente começa assim. A gente toma um hiperplano, que a princípio não toca a nossa hipersuperfície, né, porque ela é compacta. Você começa a mover esse plano na direção da superfície e, à medida que for dissectando a superfície, você reflete essa superfície. Certo? Essa parte refletida vamos chamar de sigma', hipersuperfície sigma, e a refletida sigma'. Então, você começa a mover o plano, a gente depois vai mudar esse nome, tá? Até que essa superfície refletida ela toca pela primeira vez num ponto da superfície original, que pode ser ou um ponto interior ou um ponto de tangência no bordo. Tá? Bom, nesse desenho aqui, por exemplo, a gente tem uma superfície, que seria essa parte aqui mais de fora, esse lado esquerdo aí que foi refletido, e aí encontramos um ponto de tangência, tá? Essa seria a situação. O que ocorre é que a gente faz uma análise agora, nesse ponto de tangência, olhando para o gráfico, ou para os gráficos, tanto da nossa superfície original, toda a superfície é localmente um gráfico, você imagina aqui o plano tangente nesse ponto, e então o gráfico satisfaz essa equação aqui, equação 1, tá? Que é uma equação não linear, mas é uma equação elíptica. Tá? E a superfície refletida satisfaz a mesma equação, tá? E, por hipótese, pelo fato dela estar intersectando por dentro da superfície original, isso significa que a função que gera o gráfico dela, vamos chamar de V, é maior ou igual do que a função, né, que gera o gráfico original. Tá? E aí a observação é que, bom, essas duas funções elas têm a mesma condição de bordo no ponto de tangência, dependendo do caso, né, de Richter ou Neumann. E aí a grande sacada é que, embora essas duas funções elas satisfazem uma equação não linear, a diferença delas, que tem sinal, ok? Satisfaz uma equação elíptica linear. E aí o princípio do máximo pode ser aplicado e a gente conclui que as funções são iguais. Isso significa geometricamente que a superfície é simétrica, tá certo? Em relação a esse plano, como o plano é arbitrário, a gente conclui que é uma esfera. Isso aqui bom, sem as contas, sem os detalhes, é a ideia da demonstração do Alexandrov. Muito bem. Algumas observações. Primeiro que o Alexandrov, na verdade, se você olha o paper dele, tive a oportunidade de ver o paper, ele prova para uma equação muito mais geral do que H constante. Tá? Ou seja, uma equação
não linear, mas ainda elíptica. Tá? E também no mesmo paper ele faz o teorema para hipersuperfícies, né, compactas, sem borda, no espaço hiperbólico ou no hemisfério do esfera, tá bom? Isso é clássico. Muito bem, ocorre o seguinte, que vamos considerar agora, né, mudando um pouco de assunto, que a gente chama de problema sobredeterminado. Bem, tá. Vou considerar essa equação aqui, a equação 2 aqui, esse problema 2. É um problema, ele é sobredeterminado porque ele tem duas condições de borda. Então, nós temos aqui a equação Laplaciano de U igual a -1, né? Laplaciano de U mais 1 igual a 0, sobre um domínio limitado, tá? Inicialmente limitado, com duas condições de borda, condição de Dirichlet e condição de Neumann simultaneamente. Tá? Então, U igual a 0 no bordo e a derivada direcional na direção do conormal constante. Tá? Bom, essa condição aqui do gradiente interno nu ser igual a alfa, juntamente com o fato dela ser constante no bordo, é equivalente a dizer que a derivada direcional é constante. Bom, então, o que acontece? Em 71, Serrin provou que se um domínio admite uma solução para este problema, então, necessariamente, o domínio é uma bola e a função ela é radial. Tá? O que é que isso tem a ver com o teorema de Alexandrov? Bom, na verdade, tem tudo. Tá? Antes de continuar, eu vou enunciar o teorema nesse sentido aqui, porque também está no paper do Serrin assim, na verdade, mais geral, vou falar sobre isso, tá certo? No lugar da função 1, você pode ter uma função mais geral, a gente vai chamar isso aqui de não linearidade. Tá bom? Então, vale a mesma coisa. O fato é o seguinte, é que o Serrin, ele usou as mesmas ideias, ou a mesma ideia do Alexandrov, tá? Que depois isso foi chamado, se você tem um domínio, você considerou as reflexões por planos, tá certo? E aplicou o princípio do máximo. No caso de equações, a situação quando o domínio refletido da interseção é no bordo é muito mais delicado, e aí o Serrin tem uma contribuição espetacular, tá? Para resolver esse problema, o comentário. E esse método aí ficou chamado, depois de Guida Schlinderenberg, como método dos planos mortos. Tá? Isso é super explorado. E, bom, o problema 2, na verdade, esse problema aqui tem uma motivação clássica. O Serrin resolveu um problema, esqueci agora de anotar o nome, clássico na época, era uma pergunta, tá, para esse problema específico, mas esse problema daqui, com a função mais geral, ele modela vários problemas físicos. Tá? Isso é importante. E Serrin também considerou uma equação ainda um pouco mais geral do que essa daí que eu estou colocando. Tá? Esses comentários. Mas, novamente, o ponto crucial é que, né, a diferença de duas soluções da equação, ou seja, da solução e da refletida, satisfaz novamente uma equação elíptica linear de segunda ordem e o princípio máximo pode ser aplicado. Então, ele deixa claro, ele aplica, ele melhora, no certo sentido, né, o método do Alexandrov. Tá? Então, para equações é chamado de método dos planos mortos. Muito bem. A história é um pouco longa, eu vou dar um salto aqui, mas em 1997, o Berestick, Caffarelli e Nirenberg, eles consideraram um problema do tipo de Serrin para domínios não limitados. Ok? Bom, ele tem várias contribuições, mas uma delas é a seguinte. Para uma certa classe de não linearidade, ou seja, aquela função f, que inclui, por exemplo, essas equações Fischer-Kolmogorov e Alenkhan, e assume o domínio não limitado, mas ele é um epigráfico. O que significa isso, né? Ele é um domínio que está de um lado de um gráfico. Além disso, você supõe que esse gráfico, que é o bordo do domínio, tem um certo caimento no infinito. Tá? Então,
sobre as mesmas condições, que esse problema aqui sobredeterminado nesse domínio não limitado, né, com essas condições, eles mostram que o domínio é um semi-espaço. Tá? Muito bem. Acontece que, no final do artigo, eles, e motivado por outros problemas também, problemas exteriores, não vou citar tudo aqui, mas eles propõem a seguinte conjectura. Tá? Então, suponha que naquele problema sobredeterminado, Laplaciano de U mais f de U igual a zero, U igual a zero no bordo, a derivada direcional de U constante ao longo do bordo, esse é o que eu estou chamando de problema 3, tá? Onde a função f é Lipschitz, o domínio ele é suave e o complementar do domínio é conexo. Tá? Tem essa hipótese aqui também. Então, sob essas condições, a conjectura deles é a seguinte, só tem 3 casos. Tá? Então, a conjectura é essencialmente para domínios não limitados, tá certo? Ou melhor dizendo, sem a hipótese de ser limitado ou não, na verdade. Tá? Aí o que acontece? Ou o domínio é uma bola, ou o domínio é um semi-espaço, ou é um cilindro generalizado, assim que eles chamam, produto de uma bola pelo Rn-K, bola de dimensão K vezes o Rn-K, ou complementar de algum desses. Essa é a conjectura, a gente vai chamar aqui de conjectura BCN, Beresik, Caffarelli, Nirenberg. Ok? Muito bem. Bom, essa conjectura ela foi investigada, vale muitos casos, tá certo? Mas foi verificado também que ela é falsa em geral, no caso geral, tá? E é muito interessante dizer e observar que os exemplos, ou melhor, os contra-exemplos para a conjectura são inspirados, na verdade, novamente, ou seja, na teoria da superfície de cobertura média constante, tá? Ou seja, o problema do teorema do Serrin é inspirado, inclusive a técnica, no teorema do Alexandrov. Há os contra-exemplos aqui dessa conjectura BCN também, na verdade. Tá? Então, por exemplo, o Pierre-Albert Sicbaldi, em 2010, o Schlenker e o Sicbaldi, em 2012, eles construíram exemplos, contra-exemplos para essa conjectura, tá certo? Em qualquer dimensão maior ou igual que 3, que são baseados em onduloides, no caso em que a função f é simplesmente lambda, ou seja, para o problema de autovalores, tá certo? Então, esses contra-exemplos são baseados no onduloide, que é uma superfície de cobertura média constante não compacta de rotação, tá certo? Da R3. Isso é claro, a perturbação disso aí nos artigos deles. E, pouco depois, mais recentemente, Delpino, Paccard e Way também construíram contra-exemplos, tá? Para uma série de não linearidades, inclusive para a equação de Alencamp, em dimensão maior ou igual a 9, que são baseados nos contra-exemplos da conjectura de Bernstein. Então, ou seja, a gente sabe que, vamos chamar a conjectura de Bernstein, dizia que um gráfico mínimo completo no Rn é um hiperplano. Tá? Isso só é verdade até a dimensão 8, digamos assim, depende do que você chama de dimensão do ambiente ou da hipersuperfície, e é falso em dimensão 9 em diante. Tá? Ou seja, existem gráficos mínimos, o trabalho do Bombieri, de George e Just, existem gráficos mínimos completos que não são planos. E aí os contra-exemplos que eles encontraram para a conjectura BCN são baseados nesses contra-exemplos da conjectura de Bernstein. Então, existe aí uma certa ligação, não clara ainda para a gente, com as superfícies, teoria das superfícies, cobertura média constante ou mínimas, inspiram de alguma forma os resultados. Então, estão em paralelo em algum sentido com resultados para problemas sobredeterminados, tá? Bom, para o caso positivo, ou seja, o caso em que a conjectura é verdadeira, queria mencionar aqui 2 teoremas, tá? O primeiro teorema aqui do Antônio Ross com o Pierre-Albert Sicbaldi, onde eles mostraram em dimensão 2, tá certo? A única chance da conjectura ser verdadeira agora em dimensão 2, ok? Temos contra-exemplos de dimensão 3 em diante. Em dimensão 2, ela é verdadeira se, vou chamar isso aqui, a não linearidade for maior ou igual do que lambda U, ou seja, a equação do alto valor, tá certo?
Isso é um teorema assim, bonito, lindo, né, limpo, para essa conjectura. E, mais recentemente, eu errei aqui, é 2015, no caso em que o border é conexo, eles também provaram que, para qualquer não linearidade, a conjectura é verdadeira, tá? Juntamente com o Davi Ruiz. Muito bem. Então, veja bem, esse problema, do ponto de vista de equações diferenciais parciais, né, ele é interessante verificar se vale para outras equações mais gerais, né, não lineares, em particular para o operador laplaciano. Esse é o meu objetivo aqui, tá certo? Então, e o que é que isso tem a ver com domínios extremais, que é o título da palestra, tá certo? Então, antes de falar dos resultados, eu queria fazer uma outra motivação aqui, que é a motivação de domínios extremais, que digamos assim, um assunto à parte, tá certo? Porque alguns problemas sobredeterminados, eles surgem naturalmente como domínios extremais para o funcional primeiro autovalor. Deixa eu explicar o que é isso aqui. E essa abordagem, ela pode ser estendida, ela é clássica para o Laplaciano, mas é estendida facilmente para o operador Laplaciano, tá? Então, vamos definir aqui, o operador Laplaciano é o Laplaciano clássico, esse aqui, o divergente, tá? A norma do gradiente elevado a P menos 2 vezes o gradiente, tá certo? P é um número real entre 1 e infinito. E aí, bom, para o Laplaciano, o problema de autovalores é esse problema não linear. O operador Laplaciano já é não linear, mas a função correta aqui para o problema de autovalores é essa daqui, tá certo? É uma constante, que é o autovalor que a gente está procurando, módulo de U elevado a P menos 2 vezes U. Tá? É fato conhecido que, isso inclusive em qualquer variedade riemanniana, se você tem um domínio compacto, sempre existe o primeiro autovalor, vamos chamar assim, λ1p, tá? Ele é simples, ele é isolado e está associado a uma autofunção positiva. A gente pode escolher U positiva para esse problema, ok? Além disso, esse primeiro autovalor, não todos, mas o primeiro, ele pode ser caracterizado variacionalmente. Isso é ótimo para a gente, para quem gosta de cálculo das variações, tá certo? Embora seja um problema de uma equação não linear, o primeiro autovalor ele é caracterizado variacionalmente assim, certo? Então, aqui aparece a norma do gradiente elevado a P sobre a integral de U elevado a P. E, portanto, tá? O funcional, primeiro autovalor, ele fica bem definido para qualquer domínio compacto. Então, vamos supor, fixar o Rn aqui, eu tenho um domínio compacto qualquer. Então, para esse domínio, eu associo um número real, que é o primeiro autovalor do Laplaciano, tá? E aqui vale para P igual a 2 também. Tá certo? Esse é o funcional primeiro autovalor, ok? Como a gente poderia ver, por exemplo, a área, ou o volume do domínio, né, ou a área do bordo desse domínio, entende? É um funcional. Então, vamos dizer, uma definição aqui, que o domínio ele é extremal se ele for ponto crítico para esse funcional primeiro autovalor. O domínio é ponto crítico para variações que preservam o volume, tá? Então, essa é uma definição. Isso vem, por exemplo, quando você busca resolver o problema de Faber-Cran, tá? O teorema encontrar os domínios que minimizam o primeiro autovalor com o volume fixado, tá certo? Muito bem. Agora, como é que a gente faz, então, para classificar ou estudar esses domínios? A gente calcula, se o domínio ele é ponto crítico do funcional primeiro autovalor, a gente deve calcular a primeira derivada desse funcional, tá certo? Como é que a gente faz isso? É um teorema, 2001, desses espanhóis, Garcia Melián e Sabina de Lis, que eu vou enunciar dessa forma. Não é exatamente assim que está enunciado. Outras pessoas provaram isso também, mas vou enunciar dessa forma. Você considera um domínio no Rn, esse teorema é no Rn, tá certo? Com bordo suave, e um campo ao longo do bordo, tá certo? Esse campo, ele gera deformações do bordo, né? E reciprocamente, qualquer deformação do domínio
ele gera, você tem um campo variacional da deformação restrito ao longo do bordo, por exemplo, tá? Muito bem. Então, neste caso, isso é equivalente, ou dou uma deformação do domínio e ver o campo variacional, ou dou simplesmente o campo e considero o fluxo para gerar as deformações. E aqui ainda não estou pedindo volume, que preserve o volume, tá? Isso é bem geral. Então, eles mostraram o seguinte, que nesse caso, a primeira variação, ou seja, a derivada no instante t igual a zero, quando se faz essa variação, é dada por esta integral aqui, tá? Integral no bordo do domínio, do campo variacional produto interno com o vetor conormal, e aqui o módulo da derivada direcional da primeira autofunção do operador pela Laplaciano elevado a p. É uma conta. Essa aqui é a derivada desse funcional, tá certo? Observe que eu estou considerando aqui domínios regulares, tá certo? E variações suaves. Então, isso aí realmente existe. Muito bem. Uma pergunta? Ok. Muito bem. Então, e o que é que a gente tira agora desse teorema, da primeira variação desse funcional? Calculei a primeira variação. Eu agora quero saber, interpretando dessa primeira variação, como é que eu caracterizo os domínios extremais, ou seja, os domínios que são pontos críticos, ou seja, essa derivada aqui é zero, ou seja, essa integral é zero, para as variações que preservam o volume, tá certo? O que é que isso significa? Uma observação aqui, está meio fora de contexto, mas para P igual a 2, isso foi feito por Garabedian e Schiff, em 53, no espaço euclidiano, e por El-Soufi e Elias, em 2007, em variedades riemannianas. Voltando aqui. Bom, a observação é a seguinte, que o campo, né, isso é clássico, ele gera variações que preservam o volume, se e somente se a integral dele com relação a conormal do bordo, ou seja, a normal do bordo, né, é zero. Tá? Essa aqui é o significado analítico da deformação preservar volume. Então, o que nós estamos procurando são domínios no Rn, ok? Onde essa integral aqui é zero para todos os campos onde esse produto terno é zero, tá certo? Ou seja, isso significa, né, significa necessariamente que, ou seja, você pode olhar isso aqui como sendo todas as funções ortogonais constantes, esse produto interno L2 aqui dando zero, então essa função aqui necessariamente é constante, tá? A conclusão é essa. Ou seja, os pontos críticos do funcional primeiro autovalor para variações que preservam volume são os domínios onde a primeira autofunção satisfaz essa condição de Neumann aqui. A derivada direcional dela é constante ao longo do bloco, tá? Ou, em outras palavras, os domínios que são pontos críticos para o funcional primeiro autovalor do P laplaciano são os domínios onde nós temos uma solução positiva para esse problema sobredeterminado. Então, essa é uma outra maneira, uma maneira que eu gosto de motivar o estudo desses domínios, tá certo? Encontrar um domínio com essas condições significa encontrar um domínio crítico para o funcional, domínio extremal para o funcional primeiro autovalor. Ok? Muito bem. Dito isto, a gente, motivado também por os trabalhos do Spinner, Mazet, Siquibaldi, a gente define, mas geralmente só uma inspiração, tá? Era uma motivação para essa definição agora. A gente define um domínio F extremal para o P laplaciano como um domínio onde existe uma solução, atenção, vou supor aqui positiva para este problema aqui, o problema 4, tá? Que é o mesmo problema anterior. Laplaciano, P laplaciano de U mais F de igual a zero no domínio, U igual a zero no bordo e a derivada de U em relação ao normal constante ao longo do bordo, tá? E essa definição aqui a gente não vai supor que o domínio é limitado não, tá? A definição é geral. E agora a gente vai atrás dos teoremas, ou seja, inspirado no que eu falei anteriormente, a gente poderia verificar, né, o que é que vale, o que é que não vale, no que seria o análogo da conjectura BCM, tá, para o Laplaciano. Bom, mas primeiro
devo dizer, registrar aqui, que o teorema do Serrin vale para o pelaplaciano, tá certo? Para domínios limitados. Isso tem vários casos que foram feitos, mas, em particular, o caso geral que eu enunciei vale, ou seja, dado um domínio limitado no RN, se esse domínio admite a solução desse problema daqui, esse domínio é uma bola, e a solução é radial. Mas, trabalhando junto com o Gilberto, ou seja, nesse último paper aqui, por exemplo, do Brock, nós temos a solução geral desse teorema, tá? Mas, usando o método da reflexão, método de simetria de Steiner. Mas nós também temos uma prova desse teorema, tá certo? Ou seja, vou enunciar aqui a conclusão. Se nós temos um domínio limitado, que é um domínio F extremal limitado no Rn, então esse domínio é uma bola e a função ela é simétrica, tá bom? Esse resultado eu vou precisar também aqui. Essa aqui é a versão do Serrin para o pelaplaciano. Eu não deixei claro aqui, mas F extremal para o pelaplaciano, tá? Muito bem. A observação é que é interessante que no caso do pelaplaciano, nem sempre a solução desse problema é apenas com a condição de Dirichlet aqui, numa bola, tem esse problema laplaciano de U mais F igual a zero, e U igual a zero no bordo, nem sempre ela é radialmente simétrica, existem contra-exemplos, mas em casos naturais, assim, especiais como o nosso, sim, ela é, tá bom? Ok, vamos anunciar agora nossos resultados. Eu tenho a hipótese geral da gente, vai ser que o domínio ele é... Quando eu falar que ele é um domínio suave, significa que ele é aberto, conexo, e o bordo ele é de classe pelo menos C2-alfa, tá bom? Essa é a hipótese geral, vou chamar sempre de domínio suave. E uma observação aqui simples, tá certo? No RN é trivial, na verdade. A gente vai usar isso várias vezes. Dado qualquer número positivo, nós encontramos uma bola, né, no RN, cujo primeiro autovalor do pelaplaciano é esse número dado, tá? Então, para o raio dessa bola, eu vou chamar de R lambda. A mesma coisa vale no espaço hiperbólico, porque a gente também tem alguns resultados no espaço hiperbólico, que eu queria mencionar aqui. Mas no espaço hiperbólico, o ínfimo do primeiro autovalor é esse número daqui. Então, para qualquer número maior do que o ínfimo do espectro do primeiro autovalor no espaço hiperbólico, qualquer número maior que esse, existe um certo raio onde a bola geodésica com esse raio tem o autovalor igual ao número dado, tá certo? Então, vamos focar aqui por enquanto. Eu vou usar, dado um certo lambda, esse R lambda ele aparece aqui várias vezes, tá certo? Muito bem. Bom, o primeiro resultado aqui, a gente chama de resultado de estreitamento dos domínios. Se um domínio ele é F extremal, então ele não pode ser muito largo, ele é estreito, em certo sentido. Quão estreito? Bom, primeiro tem uma hipótese técnica aqui, já vai ficar clara essa hipótese, tá? Eu tenho um domínio suave, limitado ou não. E aí vamos supor que existe uma solução positiva, no sentido fraco mesmo, para essa equação aqui, né? E nessa primeira parte do enunciado não tem condição de bordo, mas que a nossa não linearidade é maior ou igual do que a não linearidade, atenção, a não linearidade do problema de autovalores, certo? Ou seja, isso aqui é o resultado, estou na direção do teorema do Royce-Sickball, para P igual a 2. Então, nesse caso, o domínio aberto ele não contém bolas fechadas de raio R lambda, ok? E mais ainda, tá? Na primeira parte desse teorema, só bastava a condição interior. Com as condições de bordo sobredeterminadas, a gente diz mais, nem o fecho dele contém bolas fechadas de raio R lambda, ou se contém, no pior dos casos, o domínio mesmo é uma bola de raio R lambda, tá certo? Então vamos entender, infelizmente eu não fiz uma figura para esse teorema, mas você imagina no RN ou no plano, tá? Um domínio não limitado. Então, para esse problema aqui, desde que nosso potencial ele seja maior ou igual do que lambda vezes t elevado a p menos 1, esse lambda daqui, nós já vimos que determina o raio de uma bola no RN que tem o primeiro autovalor igual a lambda,
esse raio daqui, pronto. Para este raio, a gente não consegue colocar essa bola dentro do domínio. O domínio ele é estreito o suficiente para esse raio ele não ser possível colocar a bola dentro do domínio, certo? Essa propriedade de estreitamento do domínio. Os domínios são estreitos e isso aqui, digamos assim, seria a largura máxima do domínio, tá certo? Muito bem. O outro, para enunciar o segundo resultado, eu vou colocar aqui uma definição que seria um domínio com topologia finita, tá? Definição que vem realmente da geometria, a gente usa bastante. O domínio, a gente diz que um domínio ele tem topologia finita se ou o domínio é compacto, ou seja, existe um certo raio onde o domínio menos a bola é vazio, tá certo? Significa que o domínio é compacto. Ou ele é o complementar de um compacto, tá certo? Ou quando existe um certo raio tal que o domínio menos essa bola, uma bola com este raio, o complementar do domínio, ele é formado por um número finito, ele é uma topologia finita, de componentes conexas, e cada componente é difeomorfa a chamar aqui de semicilindro, tá certo? Uma semifaixa em dimensão 2, tá certo? Então, cada componente conexa com essa propriedade aqui vai ser chamada de fim do domínio, tá certo? Então, fora de um compacto, é isso que acontece. Bom, eu fiz umas desenhos, me perdoe, não estão muito bonitos, mas isso aqui seria um domínio com topologia finita para a gente. Aqui na região compacta você pode estar faltando ter buracos, tá certo? Mas fora de uma bola, o que você observa são pedaços que são difeomórficos, no caso de dimensão 2, a faixas, tá certo? Ao intervalo vezes a semirreta. Isso aqui seria um domínio com topologia finita. E o que seria um domínio que não topologia finita, né? Você pode imaginar que você pode ter uma quantidade infinita, enumerável, de fins, como eu fiz aqui, tentei fazer nesse desenho. Ou ainda você pode pegar, por exemplo, uma faixa e tirar uma quantidade enumerável, né? E se distanciando de bolas, como esse aqui, tá certo? Então, esse aqui não são domínios com topologia finita, tá? Bom, para domínios com topologia finita, isso aqui também é um resultado que a gente estende do Royce-Bauer, tá certo? Potencial maior ou igual do que lambda vezes t elevado a p menos 1, sempre vai aparecer nos nossos teoremas. Então, se o domínio ele é extremal, tem topologia finita, né? Ele vai ter uma quantidade finita de fins. Então, primeira observação, cada fim ele está a uma distância limitada. Atenção, aqui eu estou em dimensão 2, tá? Nesses resultados. Então, cada fim, a definição que eu dei foi geral, mas aqui em dimensão 2. Cada fim é difeomorfo uma faixa. Essa faixa poderia abrir, por exemplo. Tá? Mas não. Essa faixa ela está a uma distância limitada de uma reta. Ela está contida dentro de uma faixa mesmo. O fim está contido dentro de uma faixa. Primeira observação. Esse domínio ele não pode ter um único fim. Tá bom? E se ele tem dois fins, esses dois fins eles estão a uma distância limitada de uma mesma reta e eles estão em lados opostos dessa reta, certo? Esse é o segundo teorema da gente, digamos assim. Bom, eu coloquei algumas figuras aqui, seria a primeira parte do enunciado. Cada fim está a uma distância limitada de semirretas, tá certo? Aqui seria um domínio com um único fim. Então, isso aqui não pode acontecer, tá? Isso aqui está fora. Não existem domínios extremais, pelo menos quando a f é maior ou igual do que lambda t elevado a p menos 1, com esse formato. E, por fim, tá? Nós temos esse resultado, que seria a versão do teorema de Royce-Bauer para o P laplaciano, em dimensão 2. O P tem que ser maior ou igual do que 3 meios, certo? Um domínio suave, limitado ou não. Supondo que existe uma solução positiva para esse problema subdeterminado, com o P laplaciano aqui, a não linearidade maior ou igual do que t vezes lambda vezes t elevado a p menos 1 para algum lambda. Então, se o complementar do domínio é conexo, essa é uma condição da conjectura BCN. Então, o domínio é uma bola, tá? É essa hipótese. E aí, agora eu vou fazer o seguinte, o tempo está acabando, mas, felizmente, eu programei aqui a demonstração desse resultado,
usando os resultados anteriores, tá bom? Então, como é que a gente prova esse teorema? A observação é a seguinte: em dimensão 2, essas hipóteses que nós temos, o domínio é conexo, o complementar é conexo, garante que o domínio, análise de topologia simples, o domínio tem topologia finita, no sentido que eu defini. E mais ainda, o bordo do domínio, não sei se o bordo é limitado ou não, o bordo ele é uma curva conexa, tá? Pode ser uma curva fechada ou não. Então, neste cenário, a gente tem 3 possibilidades. Ou esse domínio ele é o complementar de um compacto, ok? Então, essa curva seria fechada e o domínio é o exterior. Ou esse domínio tem topologia finita com um único fim. Então, como aquele desenho que eu mostrei, né, uma curva tipo um paraboloide, tipo uma parábola, por exemplo, tá certo? Seria um domínio com um único fim. Ou o domínio é limitado, tá certo? Aí o que acontece? Atenção. A primeira possibilidade, ela não pode ocorrer pelo primeiro teorema da gente. Por quê? Porque no primeiro teorema nós mostramos que domínios extremais, eles são estreitos, certo? E se ele é o complementar de um compacto, você poderia colocar dentro dele bolas de qualquer raio. Isso é impossível, tá certo? A segunda possibilidade é direto pelo teorema anterior. Tá? O domínio F extremal ele não pode ter um único fim. Então, o domínio é limitado, e aí o resultado segue do teorema, a versão do teorema de Serrin para o Laplaciano, que eu já enunciei aqui que vale. Tá? Se o domínio é limitado, satisfaz aquelas condições, então ele é uma bola. Tá certo? Então, essa aqui é a prova, já temos um teorema provado, tá bom? Faltam 5 minutos, mais ou menos, para o final da demonstração, da palestra. O que é que eu posso dizer agora? Bom, posso dar agora, acho que é importante falar nisso, a demonstração desse teorema de estreitamento, tá certo? Vou repetir aqui o enunciado. E aí, eu acho interessante provar esse teorema porque deixar claro como é que a gente usa todas as hipóteses, tá certo? Essa hipótese daqui surge, é técnica, e essa hipótese daqui, salvadora, tá certo? Então, o teorema diz assim: se o domínio, né, primeira parte do teorema, ele admite uma solução para esta equação, onde a função ela é Lipschitz, satisfaz essa condição aqui. Então, o domínio não contém nenhuma bola, domínio aberto, não contém bolas fechadas de raio R lambda. E, além disso, na segunda parte do teorema, se, além disso, o satisfaz as condições de Neumann e Dirichlet, então, ou o fecho não contém bolas fechadas, ou o domínio é uma bola, tá certo? Esse teorema ele é muito importante aqui para a gente. Vou terminar aqui com ele. Vou dar aqui a ideia da demonstração. Primeira parte do teorema. Vamos supor que existe uma bola fechada de raio R lambda contida em ômega, no aberto ômega aberto. Tá certo? Então, a gente considera a primeira autofunção desse problema aqui com o alto valor lambda. Tá certo? O que acontece é que essa função ela é positiva, satisfaz a equação e vale 0 no bordo. Observe que, se você olhar aqui a expressão do Laplaciano e essa potência daqui, tá certo? Aqui, essa potência é a potência certa que garante, por exemplo, que múltiplos de V também satisfazem a mesma equação, tá certo? Para qualquer múltiplo, para qualquer capa aqui. E aí, além disso, a gente sabe que essa solução é positiva, mas quando cai muito pequena, essa solução ela tende a 0. Bom, aqui era bom também uma figura, mas a gente pode imaginar o seguinte: se você faz o capa muito pequeno, U é uma função positiva, tá certo? No domínio. Eu tenho essa bola BR lambda contida no interior do domínio, então sobre esse domínio, sobre essa bola, U ela é estritamente positiva, tá certo? Se eu fizer capa muito pequeno, V também é positivo, mas vale 0 no bordo. Fazendo capa muito pequeno, a gente pode fazer com que isso aqui seja menor ou igual que U para todo ponto da bola fechada, tá certo? E aumentando um pouquinho esse capa, a gente pode... Isso aqui vai crescer também, tá certo? São limitadas.
a gente pode aumentar esse kappa até encontrar o primeiro ponto de contato no interior, tá certo? Esse ponto ocorre necessariamente no interior, porque V é zero no bordo e U é positivo no bordo. Tá bom? Bom, nesse momento, né, a gente vai usar agora a condição da F. De que forma? Vejam só. V e kV satisfaz essa equação aqui, equação do primeiro autovalor. Eu escrevi dessa forma aqui, de uma forma esperta, digamos, tá? Nesse domínio, na bola, U satisfaz também essa equação aqui, menos Laplaciano, menos pi Laplaciano de U, menos F de U igual a zero. Me permitam escrever dessa forma, tá bom? E a nossa hipótese sobre a F, por fim, diz que a gente tem essa desigualdade aqui, né? Ou seja, F de U ela é maior ou igual do que lambda U elevado a P menos 1, e aqui está proposital menos, fica menor ou igual, tá bom? Eu escrevi aqui dessa forma porque isso aqui é exatamente uma condição que tem no teorema de Damascelli-Chiunzi, 2005, tá certo? O teorema diz essencialmente o seguinte: se uma das funções, no nosso caso U, satisfaz essa equação aqui, tá certo? U é positiva, e nós temos uma outra função V que satisfaz essa última desigualdade aqui, agora com a constante lambda. É incrível, o teorema deles é exatamente assim, tá certo? Eu coloquei nesse formato aqui, com lambda positivo, porque é assim que eles escrevem lá. Então, neste caso, vale o teorema de comparação forte, tá certo? Para essa equação. Ou seja, se V é menor ou igual que U, então, ou elas são iguais em todos os pontos, ou V é estritamente menor, tá certo? Como a gente escolheu o kappa de forma que tem um ponto de onde são iguais, então a gente conclui que elas são identicamente iguais, tá certo? Bom, mas isso é uma contradição, porque nesse caso V seria zero no bordo, tá bom? Então essa é a primeira parte. Eu queria deixar claro como surge naturalmente a condição da F aqui, tá certo? E atenção, essa prova aqui ela não é assim a prova no caso do Laplaciano. O Laplaciano é linear, as coisas são mais simples. No caso do P-Laplaciano, que é não linear, nós encontramos por meio desse truque aqui, usando esse princípio de comparação forte recente, tá? E o que acontece é justamente nesse teorema que é usada para essa condição sobre o P. O P é maior que esse número, eu esqueci de falar. Esse número daqui, ele é entre 1 e 2, tá? Essa cota inferior aqui é um número entre 1 e 2. Converge para 2. Então, é aqui que surge essa hipótese nos nossos teoremas, que a gente, nesse teorema aqui, é necessário. Muito bem. E aí, agora, e no caso, a segunda parte, se satisfaz as condições, então o domínio não pode estar no interior, e a gente só usou a equação, tá? Agora, se a função satisfaz, a função U satisfaz as duas condições de bordo, vai estar um pouco mais forte. Nem o fecho contém. Se contiver, o domínio é uma bola. Então, a gente supõe que, vamos supor que o nosso domínio contém, o fecho do domínio contém a bola fechada de raio R lambda. Tá? Pela parte anterior, essa bola fechada não pode estar dentro do interior de ômega. Tá? Então, estritamente, ela tem que ter necessariamente um ponto de tangência, tá certo? Porque se tivesse contido no interior de ômega, estritamente, a gente usaria a primeira parte do teorema. Então, tem um ponto de interseção no bordo, tá certo? Aí, a gente, como essa função, a primeira função do P-Laplaciano, ela é radial, a gente sabe disso, tá? A derivada direcional dela é constante ao longo do bordo. Bom, aqui é uma imagem, uma figura, me perdoem, para explicar esse caso. Ou seja, essa bola tem que tocar algum ponto do bordo do domínio, tá certo? Bom, então a gente pode fazer aquele truque com o kappa. Agora tem a condição de bordo agindo também, tá? No ponto Q. E aí a gente pode fazer o truque com o kappa da seguinte forma. Ou, quando você aumenta o kappa, você encontra um ponto no interior, x0, onde as duas funções coincidem,
Ou, antes disso acontecer, você vai encontrar essa autofunção, kV, no ponto Q, vai ter a mesma condição, vai formar o mesmo ângulo que a função 1, tá certo? Antes de tocar no interior. É isso que acontece. Porque quando o kappa é muito pequeno, com certeza, essa derivada daqui ela é maior do que o número fixo, no caso alfa, né? Agora, estou supondo que o satisfaz essa condição. Se o kappa é muito pequeno, essa derivada daqui vai ser maior que alfa, tá certo? Quando você aumenta o kappa, essa derivada diminui. Então, você vai fazer isso até que elas coincidam, ou antes disso, elas já coincidiram num ponto interior. Para a gente está ótimo, né? No primeiro caso, a gente argumenta como anteriormente, então, as duas funções são iguais, tá certo? Nesse caso, o domínio é a bola, tá certo? Se U é igual a kV, então o domínio não pode ser diferente, tem que ser igual à bola. E no segundo caso, a gente usa um resultado aqui de Varles, que garante o seguinte, que a solução desse problema, a solução U, ela pode não ser regular. A gente sabe que tem exemplos de soluções desse problema que não são regulares no interior, tá certo? Então, sobre o gradiente dela é zero, por exemplo. Mas na vizinhança do bordo, a função é C2, tá certo? C2 beta. E aí, a gente consegue adaptar, aí é um pouco técnico e longo, tá? Os argumentos do método de Alexandrov e Serrin para mostrar, ou seja, o fato de o C2 alfa no bordo, isso é crucial para a gente, C2 beta, para garantir que, essencialmente, a diferença das duas funções satisfaz uma equação elíptica linear, tá certo? E aí a gente pode aplicar trivialmente o lema de Hopf para encontrar uma contradição, porque pelo lema de Hopf, se isso aqui fosse positivo, essas derivadas seriam diferentes, não seria igualdade, seria uma desigualdade, tá? Então, essa seria a demonstração da segunda parte do teorema, tá? Para concluir, eu queria aqui dizer o seguinte, que a consequência, na verdade, dessa demonstração diz que sobre as nossas hipóteses, tá? Especialmente sobre aquela condição no potencial, significa que a gente pode aplicar o método dos planos móveis funciona, tá? Isso é uma consequência muito importante. Usando isso, é que a gente consegue, por exemplo, provar as outras propriedades geométricas dos fins domínios extremos, tá bom? Bom, eu vou finalizar por aqui. Meu tempo já terminou. Muito obrigado pela atenção de todos.